O Brasil está voando. Você fica com essa impressão ao ler as manchetes dos grandes jornais do país, mas a realidade é diferente. Mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil apenas em 2023, enquanto a mídia propagava a inflação em queda. Afinal, as tais notícias do governo estão mesmo melhorando a sua vida? Ou isso é apenas uma ilusão? Qual a realidade da economia do Brasil? Um sucesso absoluto da economia brasileira é alardeado pela imprensa e comemorado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Números frios entregam exatamente o que é necessário para que isso seja feito. Mas números frios são exatamente isso, frios. Não contam a história completa e demandam contextualizações e detalhamento, especificando cada caso. A realidade é uma só. Independente das notícias boas ou ruins, ela é inconteste e você sabe disso. Você sabe disso melhor do que ninguém. Nenhum governo, nem qualquer jornal sabe mais do que seu bolso, do que você próprio. Você sente quando as compras do mês estão saindo mais caras, ainda que a inflação esteja em queda. O arroz subiu de preço em 17%, ainda que o índice inflacionário pouco tenha sido afetado por isso, se mantendo na casa dos 4%. O que é estampado pelo governo? O menor número, claro. Pouco importa que o principal alimento da dieta do brasileiro, consumido de norte a sul, tenha sofrido um forte aumento. Você não acha emprego, ainda que a taxa de desemprego esteja em constante queda. Desde a pandemia, o IBGE alardeia o aumento de ocupação. Mesmo assim, o fantasma do desemprego assusta todos os brasileiros. 8,2 milhões de pessoas não têm ocupação. Mas isso não é relevante. Pior, pouco importa que 3,4 milhões de brasileiros sejam definidos como desalentados. De acordo com a metodologia do IBGE, uma pessoa desalentada significa que perdeu as esperanças de conseguir um emprego. Mais de 3 milhões de pessoas simplesmente desesperadas. Até novembro de 2023, haviam sido criados cerca de 1,9 milhão de postos de trabalho com carteira assinada no país. Esse número ficou bem abaixo dos 2,3 milhões criados em 2022. Esse foi um pequeno exercício para te mostrar que, por mais que existam boas notícias, e isso seja algo ótimo, nós precisamos nos atentar às entrelinhas desses números. O contexto importa, os detalhes importam. A economia brasileira terminou o ano de 2023 melhor do que o esperado. A cotação do dólar, um dos índices mais seguidos pela população, se mantém abaixo dos R$5. O PIB deve crescer quase 3%. O suficiente para vender o paraíso econômico chamado Brasil. Mas vamos além disso. Primeiro, vamos falar do que foi prometido. As mais de 700 mil empresas brasileiras que faliram em 2023. Vamos começar pelos números brutos e então, com o devido contexto, chegar a essas 700 mil falências. Você verá como o contexto e os detalhes mudam tudo. No primeiro semestre de 2023, foram abertas mais de 1,3 milhão de empresas contra um fechamento de quase 740 mil negócios. Esses dados geraram um saldo positivo de 594 mil novas empresas abertas no Brasil. Bom, então isso é ótimo. Não há nada para reclamar se o saldo é positivo, certo? Não. Como expliquei há pouco, o contexto e os detalhes são essenciais para você entender números frios. Números frios não contam verdades completas. Números frios vendem notícias. São coisas distintas. Quer ver? Com esse saldo positivo, o Brasil alcançou o número de 21 milhões de empresas ativas. Contudo, 93,7% desses empreendimentos são micro ou pequenas empresas, sendo boa parte delas compostas por microempreendedores individuais. 57,9% de todos os negócios ativos no país são MEIs. Então vamos voltar aos números frios, mas agora com um olhar diferente, sabendo que a maioria esmagadora das empresas brasileiras são de fato e legalmente pequenos negócios. 700 mil empreendimentos simplesmente quebraram, foram dissolvidos, deixaram de existir e de contribuir com a economia brasileira. Certos políticos tentam menosprezar os empresários, até mesmo os pequenos empreendedores, mas eles movem a economia nacional. Ser empreendedor no Brasil é um ato de coragem. Burocracia até se perder de vista, aliada a impostos absurdamente altos e complexos. No que isso resultaria? Numa quebradeira generalizada, porque simplesmente o país joga contra o empresariado.
Nesse cenário, não é de se espantar o número de mais de 700 mil empresas terem declarado falência no Brasil. E um detalhe, esse número ainda não foi totalmente atualizado para computar os 12 meses de 2023. Ele se baseia principalmente em dados coletados até meados de julho. A realidade é que, infelizmente, mais de 1 milhão de empresas podem ter fechado no Brasil em apenas um ano. Caso a média do primeiro semestre tenha se mantido, esse número pode perfeitamente ter chegado a 1,5 milhão. Isso é uma tragédia total e inegável. Não só trágico, como vexaminoso. Mas, novamente, ficamos com saldo positivo. Então não deveria ser bom? Em termos práticos, não é algo ruim, mas esse saldo positivo é mascarado pelos números detalhados. Isso porque a maior parte das empresas são pequenos e microempreendedores, especialmente MEIs, como falei anteriormente. Então não são muitas empresas, sejam pequenos comerciantes ou grandes companhias que estão abrindo. São, na realidade, pessoas desempregadas que não conseguiram emprego com carteira assinada no famoso regime CLT e tiveram que migrar para o MEI. Todos nós sabemos como o MEI é uma ótima forma de conseguir um emprego com pouca burocracia e altíssima flexibilidade. Muitas pessoas abrem o MEI porque de fato irão começar um empreendimento. Outras só querem se manter no mercado de trabalho sem terem que comer o pão que o diabo amassou para conseguir o sonhado emprego CLT. De qualquer forma, o fato principal a ser analisado aqui é que houve uma diminuição de empresas que geram muitos empregos, enquanto ocorreu um aumento na abertura de microempresas. Baixos lucros, as dificuldades de acesso a crédito e o alto endividamento também se configuram como motivos que levam ao fechamento de companhias desses portes. Esse cenário se tornou ainda mais comum e pior nos últimos anos devido à crise econômica com juros altíssimos. Assim, mostra-se como o saldo positivo de abertura de empresas não conta a história completa. Outros dados ajudam a evidenciar que a economia brasileira não é esse quadro de Leonardo da Vinci que tanto tentam pintar. A indústria brasileira é uma piada de mau gosto e um retrato perfeito do porquê o país está em desenvolvimento há décadas. O pleno desenvolvimento, o título de primeiro mundo, nunca chega, nem parece que chegará. Parte disso passa pela nossa capacidade industrial limitada e o cenário só tende a piorar. As fábricas vêm fechando aos montes. Em um cenário em constante transformação, as fábricas do Brasil têm enfrentado desafios significativos ao longo dos anos. As fábricas desempenham um papel crucial na economia, na criação de empregos e no fornecimento de produtos essenciais à população. Apenas na última década, o Brasil perdeu 10 mil fábricas, um colapso completo, impressionante e lamentável da nossa indústria. O IBGE divulgou um retrato da indústria brasileira, feito ao longo de uma década. A indústria automobilística é um dos setores que vem encolhendo. Quase 23,5 mil pessoas deixaram de trabalhar na produção de veículos de 2011 a 2020. Em 2011, o setor representava 12% da indústria brasileira. Hoje, menos de 10%. Essa tendência tende a continuar, apesar dos altos e baixos da indústria. A recessão econômica de 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, foi o início do desastre financeiro e industrial do Brasil. O custo Brasil, novamente por excesso de tributos e burocracia, exerce um papel preponderante nesse fechamento desenfreado de fábricas. Isso teve impacto direto na vida de muitos trabalhadores. Em uma década, 1 milhão de postos de trabalho simplesmente acabaram, principalmente em setores que empregam muito, como o de roupas e acessórios, o de couro e calçados e a indústria metalúrgica. Um detalhe ainda pior é quem conseguiu se manter na indústria passou a lidar com uma queda na remuneração média, um arroxo salarial de fato. A remuneração mediana passou de 3,5 salários mínimos para 3,2 salários. Curiosamente, segundo o IBGE, em 2020 a pandemia causou efeitos diferentes a depender do setor. Quando ela começou, quase 3 mil fábricas fecharam as portas, mas o saldo de empregos no setor no ano foi positivo. A adesão de parte da indústria a programas do governo de Jair Bolsonaro de redução de salários e jornada ajudou a manter postos de trabalho. De lá para cá, é claro que foi o setor automobilístico que mais sofreu, com empresas renomadas suspendendo suas operações. O mercado de carros enfrenta desafios significativos. A Ford já meteu o pé do Brasil. Várias outras, vira e mexe, continuam suspendendo as operações temporariamente. Não são apenas as montadoras que sentem o peso dessas decisões. Os trabalhadores das fábricas, muitos dos quais dedicaram anos de suas vidas a essas empresas, agora enfrentam incertezas em relação ao seu futuro profissional. Além disso, as comunidades locais sofrem com a redução da atividade econômica e a perda de empregos. Isso não é um exagero.
porque existem múltiplas cidades no país que de fato vivem em função de uma fábrica, com todas as atividades socioeconômicas sendo desenvolvidas tendo uma fábrica X como seu sol. Um dos fechamentos mais notáveis ocorreu quando a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, encerrou suas atividades. Essa fábrica, que operou por décadas, foi um pilar da indústria automobilística brasileira, produzindo veículos icônicos e empregando milhares de trabalhadores. Quando ela desapareceu, milhares de trabalhadores ficaram desnorteados. Era como o fim do mundo para eles. A Ford decidiu retirar suas fábricas do Brasil porque simplesmente não era mais lucrativo mantê-las. Ela é uma empresa estrangeira de renome que continua vendendo seus carros em nosso país, mas não quer investir por aqui porque não dá retorno suficiente. Aliás, investidores estrangeiros tirando o dinheiro do país virou uma constante. Somos instáveis demais para eles. Os investimentos diretos no país chegaram a 57,5 bilhões de dólares no intervalo de 12 meses até outubro de 2023. Foi uma queda de 22% ao acumulado até outubro de 2022, quando a entrada de dólar para investimento no país foi de 74,5 bilhões de dólares. O valor acumulado do investimento direto no país em 2023 foi o segundo pior de 2009 para frente. O investimento estrangeiro no setor produtivo do Brasil também despencou 40% no último ano, segundo o relatório publicado pelo Banco Central. De janeiro a setembro de 2023, o país recebeu 41,6 bilhões de dólares. No mesmo período de 2022, o valor havia sido de 68,8 bilhões de dólares. A queda do investimento estrangeiro pode ser explicada por vários fatores, sendo um dos principais o risco fiscal que impacta diretamente a nossa atratividade. Isso porque ninguém quer investir num país onde o governo gasta sem ter. O governo federal registrou um déficit primário de impressionantes 230,5 bilhões de reais em 2023. Esse valor é o equivalente a 2,1% do nosso produto interno bruto, o PIB. O déficit primário ocorre quando os gastos do governo superam a arrecadação com impostos. No sentido inverso, quando as receitas superam as despesas, há superávit. Na prática, o governo gastou mais do que tinha. Em termos simples, é como se o Brasil tivesse entrado no cheque especial. Sendo uma pessoa física, você sabe que a pior coisa que pode acontecer para sua estabilidade financeira é ter que entrar no cheque especial. Esses 230 bilhões foi um prejuízo tão alto que ficou abaixo apenas do déficit primário registrado em 2020, de mais de 700 bilhões de reais. A diferença é que em 2020 a economia foi totalmente paralisada e o governo gastou fortunas com auxílio emergencial e socorro às empresas. 2023 não teve nada disso e mesmo assim fomos incapazes de controlar nosso déficit. Em janeiro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia estimado que o resultado negativo ficaria abaixo de 100 bilhões de reais. Ele errou feio. Veio mais que o dobro da previsão inicial. Segundo o Tesouro Nacional, o resultado foi impactado pelo pagamento de precatórios, dívida decorrente de decisões judiciais das quais o governo não pode mais recorrer. Mas acredite se quiser, o governo considera que esse resultado fiscal foi satisfatório em relação aos objetivos que foram traçados ao longo do exercício, com todos os desafios que foram impostos. Fernando Haddad, para defender o próprio trabalho, argumenta que esse déficit se originou porque o governo atual teve que pagar dívidas do anterior. Para esse ano, Haddad está prometendo zerar o déficit primário, ou seja, ele diz que não haverá prejuízo. Você acredita que isso seja possível? Da última vez, ele errou por mais de 100 bilhões. Se errar novamente por essa margem, estaremos em maus lençóis. Outra coisa que é responsabilidade do governo também fechou no vermelho. Ou melhor, outras várias coisas governamentais. Aqui estou falando mais especificamente das estatais. Grandes empresas administradas especialmente por políticos, ainda que indiretamente. As estatais registraram um déficit primário de 2,3 bilhões de reais em 2023. Esse foi o pior desempenho nas contas das companhias desde 2015, o pior em 8 anos. Adivinha o que estava tendo em 2015? O Brasil estava passando por sua pior recessão durante o governo Dilma. Em 2023, não passamos por uma recessão. Mesmo assim, prejuízos foram registrados à torto e à direito. Para piorar ainda esse panorama, a última vez que a conta das estatais havia fechado no vermelho tinha sido em 2016. Estávamos há 7 anos sem déficit e então ele veio. Dados do Banco Central mostram que 1,3 bilhão de reais, ou mais da metade do déficit do ano passado, corresponde às estatais federais. Para efeito comparativo, em 2022, as estatais federais tiveram um superávit
de 4,8 bilhões de reais. Esse número era muito sólido e uma boa visão das contas públicas brasileiras. Se uma estatal dá prejuízo, quem paga é você, caro contribuinte. Isso porque o governo precisa repor o prejuízo das estatais. E como ele fará isso? Com os seus impostos. Esses mesmos impostos que corroem seu poder de compra, que estão presentes em cada item adquirido diariamente, do arroz ao smartphone até a gasolina do seu carro. E falando em gasolina, ela também ficou mais cara em 2023. O preço médio do litro da gasolina comum no país subiu 12,5% em 2023, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio do litro hoje é de R$ 5,58, enquanto em 2022 era R$ 4,96. A gasolina aditivada subiu 12,2%. O preço médio do litro é hoje de R$ 5,78. Em 2022, era R$ 5,15. O Acre é o estado brasileiro com a gasolina mais cara. O preço médio do litro é vendido a R$ 6,76. Imagine para um pai de família que trabalha como Uber, tendo que se sustentar e sustentar seus filhos enquanto precisa gastar verdadeiras fortunas com gasolina se quiser trabalhar. Isso é totalmente inadmissível. A pior parte é que deve continuar subindo. Por conta da cobrança do ICMS, um dos impostos que mais maltratam o brasileiro, a gasolina recentemente subiu 15 centavos o litro nas bombas dos postos. O imposto do diesel também vai subir, fazendo o combustível subir para 12 centavos o litro. O gás de cozinha também não ficou de fora dessa. O botijão de 13 quilos, o mais tradicional, sofreu um aumento de R$ 2,00. E se prepare, porque a conta de luz também vai ficar mais cara. Os reajustes das contas elétricas devem subir 5,6% em 2024, de acordo com a própria Agência Nacional de Energia Elétrica. A inflação do aluguel também disparou. Os preços cobrados por aluguéis residenciais no Brasil subiram mais de 16% apenas em 2023. O aumento anual foi mais que o triplo da inflação no país. Imóveis com apenas um dormitório foram os que registraram a maior valorização no mês de dezembro. Num cenário como esse, como não ficar desanimado? Ao entrar pela internet e fazer pesquisas um pouco mais profundas, você nota a completa desesperança do brasileiro. Não há emprego para todos, os salários não são tão bons e rendem ainda menos diante de impostos, juros e inflação. Nem todos confiam num governo que gasta mais do que tem. E não adianta esperar por um governo salvador que vai melhorar o Brasil num piscar de olhos. Isso não vai acontecer. Mas isso não significa que você não pode ser salvo. Afinal, você é brasileiro e não desiste nunca. Está acostumado às adversidades. Olhe o tanto de MEI que abre agora no país. Isso é sinal de criatividade e garra. Eles lutam para empreender num país que não o apoia. Eles lutam para não fazerem parte das 700 mil empresas que faliram. Isso você não vê por aí. A grande mídia só mostra as manchetes positivas sem explicar detalhadamente o que está acontecendo. A mídia nem o governo vão te salvar. Só você pode se salvar. Agora, se você está preocupado com o futuro, eu criei uma aula gratuita, onde ensino com maestria como pessoas simples podem ter resultados como esse. Uma renda de $3.000 sem precisar falar inglês e sem sair de casa. Vivo disso há 2 anos e sou a prova de que você também pode fazer a diferença. Então, se você se considera uma pessoa comum, é para você mesmo que fiz essa aula. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Ainda no tópico falências, como a Itapemirim faliu do dia para noite? Quais outros escândalos Sidney Piva esconde? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.